Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo especial para você que segue o nosso canal AD Debates. Hoje a gente vai trabalhar um tema super interessante, com certeza todo mundo vai ter interesse, porque uma hora ou outra alguém precisa, né, ou da família ou você mesmo. A gente vai tratar do tema aqui sobre direitos previdenciários. E vamos tratar disso com um especialista, né, o Dr. Roberto Lopes, ele que é advogado previdenciarista, e ele também é presidente da Comissão do Direito Previdenciário e da Assistência Social da OAB. Então, estamos aqui com uma pessoa que vai passar muita informação importante sobre direito previdenciário, né, sobre os benefícios aí previdenciários, para que você possa ficar bem informado, que o objetivo do nosso canal de debates é esse: tratar de temas relevantes, importantes, interessantes, né, para a gente poder levar informação e também tratar de alguns temas que são polêmicos, né, contra preconceitos, enfim. É uma contribuição que a gente procura dar à sociedade, trazendo aqui através do canal AD Debates, que está inserido aí dentro do canal no YouTube Alcides Duarte Destaques, este canal que traz, certo, até você, né, informações importantes. A gente espera contar aí contigo. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e também curta, comente aí, compartilhe para que mais pessoas possam aí ter acesso, né, a esse conteúdo. E estamos aqui com o Elvis Leite, ele que está sempre comigo aqui, meu parceiro de gravação, quem grava, edita, posta os vídeos no nosso canal. Eu faço só mediar aqui essa conversa, né, que a gente tem o maior prazer de estar novamente aqui com o Dr. Roberto em nosso canal. Pela segunda vez, né, Alcides? Isso, que nós fizemos o primeiro no Alcides Duarte Destaque, gravando, contando um pouco da sua história, da sua trajetória, né, tanto como advogado e também como gerente da ABB, porque, como eu falei aqui, você realmente revolucionou. É a ABB mais bem estruturada e que mais cresce e se desenvolve, né, no nosso estado. Alcides, eu quero lhe agradecer pelo convite, né, de novamente estar aqui com você mais essa inovação que você traz aqui para o seu canal, né? E você traz justamente assuntos importantes como o direito previdenciário, né? Já teve um outro colega advogado que esteve aqui falando sobre direito previdenciário. E eu considero o direito previdenciário, tanto que a minha área de atuação principal no nosso escritório, a gente trata principalmente de direito previdenciário, por considerar o direito previdenciário um direito fundamental e importante para as pessoas. Então, trazer a informação, trazer o conhecimento sobre esses direitos previdenciários, sobre os benefícios previdenciários que tanto ajudam as pessoas, ela é de fundamental importância. Então, tem gente que, se não souber do direito, ele nem vai atrás, nem recebe o direito, né? Ainda existem muitas pessoas, e muitas pessoas, infelizmente, ainda existem, que têm direito a vários benefícios previdenciários e não têm acesso. Não buscam esses direitos. Muitas vezes pela dificuldade, né, do sistema. Também nós vamos falar um pouco sobre isso. Como também, às vezes, pela falta de informação. Então, o seu canal aqui, trazendo isso, vai com certeza ajudar muitas pessoas a buscar melhor os direitos, né? Isso é muito importante. E o que a gente tratou com um outro advogado também previdenciarista, o doutor Gilmário aqui, foi mais exclusivo assim, sobre aposentadoria. O tema foi esse, aposentadoria, mais a questão da aposentadoria rural e urbana, né? Já aqui nós vamos tratar mais dos benefícios de um modo geral, vamos falar muito de outros benefícios, né, que as pessoas em algum momento da sua vida podem ter direito, e poder usufruir desse direito, né? E vamos falar aqui sobre os desafios, sobre as dificuldades, também sobre as alterações nas leis, né? Sobre as condições da Previdência, enfim. Vai ser um bate-papo interessante. Será? E para começar, eu acho que é isso, conceituar, né? O que é o direito previdenciário, né? Qual a importância do direito previdenciário, e também, aí, a partir daí, a gente entra citando alguns principais benefícios, depois a gente vai detalhar cada um. Bom, Alcides, a primeira coisa que as pessoas devem saber é que o INSS, que é o instituto onde tudo isso é resumido, né? Os direitos previdenciários, tudo se resume ao instituto, ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. E isso tem toda a fundamentação. Veja, os benefícios previdenciários, como eu disse, eles são de suma importância
para as pessoas, para a população. Então, o governo, pensando nisso, ele cria um instituto onde ele trata tanto da parte da seguridade, onde você contribui com a Previdência Social, não deixa de ser um seguro, é tanto que a própria sigla já diz, Instituto Nacional do Seguro Social, mas existe o S do social também, que é onde está incluso toda essa sensação, toda essa peculiaridade de cuidar das pessoas que estão doentes, né, das pessoas deficientes, dos idosos, né, e com as pessoas com idade avançada. E aí vem o lado social desse instituto. Que mediante muitas lutas, né? Mediante muitas lutas, com certeza. Esses direitos, com certeza. Transformá-los em lei. O direito previdenciário, ele foi se construindo e é um direito previdenciário até recente. O direito previdenciário é um direito social até recente, né? Ele só tem a sua plenitude a partir da Constituição de 1988. Ainda é um jovem direito, né? Se você for pensar assim, as leis trabalhistas, para comparar com outro instituto, né, do direito do trabalho, as regras do direito do trabalho, elas são de 1942, ainda na era Vargas. E somente em 88 é que veio esse Instituto da Seguridade Social. Através da Lei 8.812, criou-se essa toda, através da Constituição, né, e a regulação através da Lei 8.812, onde foi criada toda essa regulação das regras, os benefícios previdenciários em si. Né? Todos os benefícios que hoje as pessoas conhecem, foi criado ali na Constituição de 1988. Né? Que mesmo sendo criado na Constituição de 1988, ao longo desse período, ela vem passando por mudanças, adaptações. Com certeza. Conforme a situação e ela é dinâmica. Com certeza. Por isso que é importante estar sempre se informando, porque a informação que você tinha há 10 anos atrás, hoje já é diferente. Com certeza. A lei, o princípio da lei, vai entrar aqui até na fundamentação de onde nascem as leis, né? O princípio da lei, ele diz que existe uma tríplice, né? É uma junção entre o fato, o valor e a norma. Ou seja, existe um fato, esse fato ele é relevante, ele adquire valor perante a sociedade e a partir dali ele se torna, uma lei tem que regulamentar. Ou seja, sempre que houver a necessidade, aí você frisou muito bem, você me lembrou agora a questão dos direitos dos casais homoafetivos. Né? Hoje a lei ela já reconhece, não tinha essa previsão, não existia dessa forma que hoje se conhece como direito aos casais homoafetivos, por exemplo, os companheiros, né? Ao longo do tempo, companheiras, ao longo do tempo, essas regras foram se adaptando às situações comuns à sociedade. Hoje, por exemplo, você citou aí a questão da mudança, o casal homoafetivo, ele até pouco tempo não deixava pensão. Hoje é pacífico na doutrina, é reconhecido, que é considerado da mesma forma. Né? Então isso é a mudança. A mudança na lei, né? o dinamismo da lei. Aos poucos, ela vai mudando, vai se alterando de acordo com que a sociedade vai se comportando, né? A sociedade vai se comportando de alguma forma, aquilo se torna um valor social muito forte e que o Estado precisa vir regular aquela situação para que a população esteja amparada, né? Então, em suma, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele é fundamental para as comunidades, para as pessoas, né, para a nossa sociedade, para que a gente tenha a nossa sociedade amparada. Eu digo sempre que o direito previdenciário ele é fundamental no sentido dele regular ali a seguridade das pessoas. Imagine em uma sociedade onde as pessoas não se preocupam com a doença, não se preparam para a velhice. Né? Se você, às vezes, algumas pessoas até defendem, Alcides, que o INSS não deveria ser obrigatório o pagamento. Aí você veja, numa sociedade onde as pessoas não têm o costume de poupar. Ninguém ia querer pagar, mas depois, no sofrimento, iam querer ter, né, o direito. Existe isso, inclusive aconteceu isso já em outros países, onde foi implementado esse sistema da contribuição voluntária, quem quisesse contribuir, se quisesse, e aí com o tempo acabou as pessoas ficando idosas, as pessoas precisaram desses benefícios previdenciários e o governo não tem como marcar, porque não houve contribuição.
Tendo a contribuição, a gente vai discutir isso aqui depois, mostrar a situação que está a Previdência. Tendo, né, todas essas exigências e percentuais que são também analisados, estudados de contribuição, e a Previdência também está com dificuldades de manter, imagine se fica à vontade, né, para atender só aqueles que contribuem. E como é que ficaria a situação dos outros? A gente fazendo uma imaginação de cenário aqui, seria uma triste realidade. Com certeza. Então, Alcides, para fechar esse ponto, lhe dizer, as pessoas precisam se conscientizar da importância da Previdência Social nas suas vidas. Sempre que a pessoa estiver doente, sempre que a pessoa estiver idosa, sempre que houver uma perca de um membro da família, um mantenedor da família, muitas vezes, né? Aí é que se nota o tamanho da importância do benefício previdenciário. Porque imagine uma pessoa idosa que não pode mais trabalhar e não tem o seu benefício previdenciário. Imagine uma pessoa que é o mantenedor daquela família e de repente está doente e não pode ir trabalhar. Como que essa família vai se manter? Fica inválido, né? falece. Fica inválido, ou chega até mesmo a falecer e deixa os seus dependentes, sua esposa, seus filhos, né, aqui. E como que vão sobreviver? Acontece por diversas vezes, aqui nós temos na nossa região, por se tratar de uma cidade do interior, não só Jucás, como em outras cidades, Iguatu, da qual eu resido hoje, né? Como várias outras cidades do nosso interior, não só do Ceará, mas do Brasil inteiro, nós temos uma característica muito forte do segurado especial. Né? É importante, grosseiramente, o segurado especial é o quê? O agricultor, a agricultora, o pescador artesanal, que exerce aquela atividade em regime de subsistência, para sua própria subsistência. E não contribui diretamente. Não precisa contribuir, é bom que se diga. O pescador artesanal, o agricultor, a agricultora, ele não precisa contribuir com a Previdência Social. Eles são considerados como segurados especiais da Previdência Social. Segurado especial, por isso, né? Exatamente. Não contribui, mas tem o direito. Tem o direito, mas não só especial, não só porque não precisa contribuir para ter direito, mas porque eles desenvolvem atividades importantíssimas na cadeia econômica do país. Então, como são pessoas... Quem põe um alimento na mesa. É quem põe o alimento na mesa. E é quem exerce uma atividade também, muitas vezes, penosa, né? Muito dura. Principalmente nós estamos no interior do Brasil, no Nordeste. Quem trabalha, né? Sabe o que é uma roça, né? A gente sabe o que é a roça, né? Mas quem vive no agronegócio é outra situação. É outra situação, né? Mas aí, por exemplo, quem vive do agronegócio, quem é um empregado em uma fazenda, em alguma empresa ligado ao agronegócio, então à indústria de alimentos, aí ele já não é mais, ele não é mais considerado como segurado especial de subsistência. Ele pode até ser segurado especial se ele exercer realmente a atividade rural, mas ele é um empregado e, portanto, ele contribui com a Previdência Social. Veja, aquelas pessoas aqui na nossa região, hoje bem menos, mas já existiu bem mais, pessoas que saíam daqui para ir trabalhar fora no corte de cana, ou na colheita de feijão, ou na colheita de laranja. Meu cunhado fazia muito isso. Pronto. Todo ano ele ia para o corte de cana. Pronto, então essas pessoas, elas exerciam atividades especiais. É uma atividade especial com direito, inclusive, à aposentadoria especial como agricultor. Né? Desde que preenchidos os requisitos, né? Os requisitos da idade, o requisito do tempo de contribuição. Né? Mas aí, daqui a pouco eu vou falar sobre cada benefício, mesmo que superficialmente, e a gente vai falar sobre esses requisitos dos benefícios previdenciários. Né? Mas, enfim, o segurado especial, ele tem que ter essa noção de que ele precisa contribuir de alguma forma, precisa ter a sua documentação em dias. Né? Não é pagar exatamente o INSS que ele não precisa pagar. Veja, o que eu digo, contribuir, é para que ele se organize com a sua documentação, esteja cadastrado nos programas governamentais, para que ele não tenha dificuldade na velhice. No processo ele tem que ter as provas, né? Por diversas vezes, Alcides, a gente recebe jovens no escritório. Olha, meu esposo faleceu, sofreu um acidente, geralmente acontece muito, infelizmente, né? Sofreu um acidente, faleceu, tem uma filha, 2 filhas, acontece histórias diversas, né? E aí eu queria dar entrada numa pensão por morte. Aí quando a gente pergunta, mas qual era a profissão do seu esposo? Nós somos agricultores, ele trabalhava na roça.
Pronto, eu quero a prova que ele era agricultor. Eu quero que você traga para mim a DAP, né? Aqui agora se transformou no CAF, né? Agora não é mais DAP, é CAF, a partir de 2023 é CAF. Eu quero, se você tiver boletim do hora de plantar, eu quero ver se você tem os comprovantes de seguro safra, e a pessoa não tem nada disso, né? Porque de repente... Ele não comprova que ele de fato era. Às vezes era, mas não comprova. Vivia, está dentro dos programas de governo. Vivia na zona rural, exercia uma atividade rural, mas não tem a comprovação. Recentemente eu estive aqui no interior, aqui em um distrito aqui de Jucás, né, visitando uns clientes, que eu também atuo na área aqui de Jucás, nessa região. A gente atua mais ou menos 12 cidades. No nosso escritório atende mais ou menos umas 12 cidades. E eu cheguei na casa de um cliente para fazer uma aposentadoria rural, uma aposentadoria por invalidez. Porque uma jovem, ainda de 20 e poucos anos, ela perdeu a visão. E por ela ter perdido a visão, ela tem direito a se aposentar por invalidez, desde que comprovado que ela exerce a atividade rural. E de fato, o esposo dela, quando eu cheguei na casa dela, o esposo dela estava na roça. Veio da roça para nos atender. Ou seja, você nota que é uma família de agricultores. Né, vivem da roça. Mas quando eu perguntei sobre os cadastros governamentais, ele não tinha. Né? Não tinha cadastro de sindicato, não tinha cadastros no governo estadual, né, que é a EMATES. E aí, o que resta para eles? Entrarem com um pedido de outro benefício bem mais desvantajoso, que é um amparo social à pessoa portadora de deficiência. E que né? é o BPC. O BPC. E muitas vezes nem é prolongado por muito tempo, porque também às vezes muda alguma coisa. É porque o BPC, ele pressupõe duas situações. Primeiro, ele pressupõe a incapacidade total por pelo menos 2 anos. Então, se é por pelo menos 2 anos, quer dizer que um dia essa incapacidade pode cessar. Portanto, ele pode ser revisto. E também ele pressupõe miserabilidade, porque é um benefício de caráter social. É um benefício assistencial. Como ele é assistencial, assim como Bolsa Família é um benefício assistencial, ele só é pago para pessoas de baixa renda. Então, se a pessoa já tiver ou melhorar a sua renda no decorrer desse tempo e for comprovado, denunciado, qual o risco de perder aquele benefício? Sim, o governo, inclusive, Alcides, está fazendo agora, era para estar sendo feito, acho que até iniciou há uns 15 dias atrás, só que devido à greve dos servidores do INSS, né, também essa informação importante, o INSS hoje está em greve, né, os servidores do INSS estão todos em greve. Então, o que acontece? Foi cessado essa revisão dos BPCs, mas todos os BPCs serão todos revisados no país. Isso não quer dizer que vai ser cortado benefício, não. Isso quer dizer revisado justamente para ver a seriedade. Inclusive, a própria lei da Previdência Social de 91, ela prevê essa revisão. Ela prevê, inclusive, uma periodicidade de 2 anos. Por quê? Justamente, a cada 2 anos, o benefício ele pode ser revisto, por conta que a incapacidade... A lei, né? A própria lei já prevê isso. E o governo, ele é obrigado a fazer essa revisão. Né? Só que, infelizmente... que bom que você está fazendo esse canal, você está tocando nesses assuntos aqui para trazer essas informações para as pessoas, porque as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que essas revisões, elas já são periódicas. O sistema do governo, na verdade, é para fazer isso diariamente. Como, Roberto? Quer dizer que diariamente eles vão pegar o meu benefício e vão estar revisando? Não, não é assim. São sistemas de computadores que checam de forma automática os benefícios que estão sendo pagos. Exemplo, se você falece e recebe um benefício previdenciário, quando o INSS vai lançar um próximo pagamento para você, ele identifica já que aquela pessoa faleceu e não gera mais o pagamento. Então, hoje as informações se cruzam, né? Os sistemas, muitas informações se cruzam. Se cruzam. Isso é sistema conversando com o sistema. Isso. Né? Isso é interessante. Então, o que acontece? O governo anuncia que vai fazer um pente fino nos benefícios de BPCs e as pessoas se assustam, né? Mas não tem que se assustar. Quem está legal cada um, se você, manter. Qual é a obrigatoriedade de quem recebe um BPC? A cada 2 anos, atualizar o seu CAD único, que é o Cadastro Único das Famílias. Que eu defendo
que todas as pessoas no Brasil, toda a população era obrigada a fazer. Por quê? Porque quando você tem um CAD único feito, você tem um cadastro da sua família, o governo ele tem como saber exatamente como está a população brasileira. Ele tem como saber como que essas famílias se formam, monoparentais, individuais, como que estão, qual é a renda dessa família. Né? Ah, mas eu sou um funcionário público e ganho 3, 4, 5 salários mínimos por mês. Eu sou obrigado a fazer CAD único? Não, você não é obrigado. Mas se você quiser fazer, você pode fazer. Você pode ir lá e, eu quero fazer o meu cadastro. Não é um dever, mas é um direito. É um direito. E é um direito que, no final, o governo ele vai ter acesso e vai ter um retrato de toda a população brasileira. Imagine, na pandemia, nós tivemos um conceito muito básico disso. O governo não tinha, por que pessoas que eram funcionários públicos, pessoas que eram, de repente, empresários, pessoas que, enfim, receberam o auxílio emergencial e o governo... Se inscreveu, o governo não tinha como. O governo não tinha o controle. Não tinha o controle. O governo não tinha o banco de dados que dizia se o Alcides ou se o Roberto, ele tinha uma renda de quem X usou de má fé conseguiu. Quem usou de má fé recebeu. Muitos ainda o governo conseguiu identificar e está cobrando, pediu de volta. Muitos não, né? Nós temos histórias diversas de funcionários públicos, políticos, enfim, várias pessoas, empresários que receberam o auxílio emergencial de forma indevida, porque o governo ele não tinha como checar se de fato aquela pessoa preenchia os requisitos para estar elegível. A informação está atualizada. Está atualizada. A informação na ponta da linha é que está faltando, né? Muitas vezes, né? Pois é. E aí a gente mostrou aqui a importância do direito previdenciário, a importância da pessoa conhecer, saber, né? Até porque, como a gente colocou aqui, qualquer pessoa, em um momento, vai precisar, né? Seja ele mesmo ou alguém da família. Então, quando você tem a informação, aí tudo fica mais fácil, que você sabe que é um direito, que você sabe a quem recorrer. Normalmente, aliás, sempre deve-se procurar um advogado previdenciarista, né? E que hoje praticamente quase todas as cidades têm, né? Então você tem o seu escritório no Iguatu, né? É o doutor Roberto Lopes e Advogados Associados. Que fica ali próximo ao Mercantil Leandro, próximo aos Correios de Iguatu, né? Próximo aos Correios. Mas nós temos, Alcides, aqui em Jucás, por exemplo, nós temos ótimos previdenciaristas, né? Inclusive aqui na Vila São Pedro, né? Temos colegas advogados que atuam na área, que têm conhecimento bastante aprofundado. Inclusive, recentemente, nós estivemos promovendo um simpósio de direito previdenciário, o qual a Comissão de Direito Previdenciário, o qual eu sou presidente, nós fizemos esse evento e tivemos, inclusive, vários advogados da região aqui, inclusive a doutora Angélica, que é advogada daqui de Iguatu, aqui de Jucás, ela mora no São Pedro, né, filha do São Pedro e tudo, e ela é uma das vice-presidentes, ela é a secretária-geral da nossa comissão. Né? É como se fosse dos vice-presidentes da nossa comissão. Então é com grande alegria, né, que a gente hoje vê isso difundido, né? Por exemplo, na Vila São Pedro nós temos alguns advogados que atuam na área previdenciária e têm um conhecimento aprofundado. Aqui em Jucás também temos outros advogados, o próprio doutor Gilmar, que esteve aqui, esteve comigo também lá nesse simpósio de direito previdenciário que a gente promoveu. Então é importante que a gente tenha hoje profissionais habilitados. E a população tem a que recorrer, né? Exatamente, porque uma dificuldade muito grande, os seus direitos. Quando se distancia a justiça da população, aí acontece justamente a injustiça. Né? Por exemplo, uma coisa que a gente bate muito, enquanto OAB, né? Eu, além de ser presidente da Comissão de Direito Previdenciário, eu também eu sou conselheiro da OAB subseção de Iguatu. E como conselheiro, a gente sempre bate nessa tecla o quanto é triste as comarcas estarem fechando. Por exemplo, nós tivemos a comarca de Cariús, aqui na nossa região, né, que deixou de existir, passou a fazer parte da comarca de Jucás. A comarca de Saboeiro, da mesma forma, deixou de existir, passou a fazer parte da comarca de Jucás. Sobrecarrega aqui fica. Não só sobrecarrega, mas o pior ainda. Dificulta para quem está na cidade. Distancia as pessoas da justiça. Isso é péssimo. Essa parte do direito previdenciário, ela evoluiu bastante
quando a Justiça Federal ela se difundiu um pouquinho pelos interiores. Por exemplo, há em torno de 15 anos atrás, a comarca mais próxima da Justiça Federal que nós tínhamos aqui na nossa região era Juazeiro do Norte. Então, e outra em Limoeiro do Norte. Imagine, o advogado ele tinha que pegar um cliente em Jucás para levar para uma audiência presencial, né? Não tinha nem essa facilidade da virtualização. Com a pandemia, muita coisa mudou. Muita coisa mudou, né? A questão da evolução tecnológica nessa. E aí, Alcides, a gente tinha muitas pessoas que não conseguiam seu benefício previdenciário, porque até mesmo para o advogado conseguir levar esse cliente para uma audiência lá em Juazeiro, era muito dificultoso e caro. Né? Como hoje, infelizmente, está acontecendo no INSS, né? E voltando aqui para o nosso instituto, o INSS ele está com um problema, nós estamos com um problema muito grave no INSS. É tanto que os funcionários todos estão de greve agora, mas antes de estar em greve, de 2017 para cá, 2018 para cá, nós tivemos devido à notícia da reforma da Previdência, resumir aqui essa situação, foi o que aconteceu. Nós tínhamos uma quantidade muito grande de funcionários do INSS em idade de se aposentar. Pessoas que já tinham muitos anos de contribuição, mas continuavam na ativa porque era mais vantajoso. Porque você na ativa, todo servidor que está na ativa, de repente ele recebe algum vale alimentação, alguma questão de uma comissão, de benefício a mais. Alguns benefícios a mais. Quando você se aposenta, os rendimentos caem, né? Então os funcionários continuavam na ativa. Com saúde, disposição, o trabalho já domina ali tudo. Com a reforma da Previdência, com a notícia da reforma da Previdência de 2019, os próprios funcionários do INSS se aposentaram. Que ia ter prejuízo para frente. Aposentar logo. E aí você teve o quê? Para aproveitar enquanto está valendo essa lei anterior. Mas você vê, foi falta de conhecimento. Porque direito adquirido não se perde. Eu poderia deixar para me aposentar 10 anos depois, mas quando fosse me aposentar, eu disse, olha, eu sei que há 10 anos atrás eu já poderia ter me aposentado. E eu quero que aplique a lei de 10 anos atrás. Entendeu? Então, assim, se eu provar que na data da reforma da Previdência eu já tinha um direito, e meu benefício vai ser concedido pelas regras daquela época. Aí é onde está o problema da falta de informação. A falta de informação, inclusive, do servidor do próprio INSS, que se aposentou. Muitos passavam para as pessoas, diziam, se aposente logo, porque se você não aposentar, vem aí a reforma da Previdência e você vai ficar muito mais difícil. Meu pai passou por isso. Pronto, mas na verdade... Antes do tempo. Mas na verdade, não. Na verdade, não. Depois sai no prejuízo. Exatamente. Quando vai perceber, já está... Exatamente, porque eu poderia continuar trabalhando, e na hora que fosse me aposentar, eu ia avaliar a regra atual e a regra à época que eu já implementei os requisitos. Aí eu poderia escolher. Só, olha, eu quero que aplique a regra da época que eu preenchi meus requisitos para me aposentar. Direito adquirido. A lei mudou depois. Então. Exemplo básico para as pessoas entenderem, tem pessoas que acham que com o tempo você perde tudo. Teve um cliente nosso lá da região de Itauá, que a gente também trabalha naquela área, e o cliente chegou para a gente aposentar ele, com 60 anos de idade, um agricultor, e eu perguntei se ele era casado. Ele disse, viúvo, eu sou viúvo. E tem filhos? Tem 6 filhos. E a pensão do senhor, como é que está? Ele disse, não, eu nunca recebi pensão. Eu digo, mas por que foi isso? Porque quando minha esposa faleceu, eu fiquei com 6 filhos pequenos, morando no sítio, isso foi em 98. E eu nem sabia que eu tinha direito. Eu digo, mesmo, aí eles depois passou um tempo, disseram que eu não tinha mais direito, eu não fui atrás. Quantos não usufruíram do direito que tinha? Nesse caso, a gente aposentou ele, uma aposentadoria rural, e conseguimos a pensão da esposa para ele, uma esposa que faleceu em 98. Né? Então, ou seja, basta que eu prove que em 98 a esposa dele era segurada especial, ou seja, era agricultora. Né? Eu provando isso, o benefício dele vai ser... Vai buscar a lei que estava na época. Né? Exatamente, vai ser concedido automaticamente. Então, é importante as pessoas terem essa noção também. Né? Por isso que é importante essa nossa conversa aqui, porque leva muita informação. Claro que a gente não tem como detalhar a miúde aqui, até por conta do tempo, né? Mas a gente pelo menos desperta as pessoas para entender da importância que tem se ligar desde já nas questões da Previdência, dos benefícios, e quando você precisar, você já sabe a quem recorrer, né?
Alcides, se eu chegar para uma pessoa e disser assim para ela, você não vai se aposentar. Para muitas pessoas isso soa muito estranho. Doutor, mas como assim? Eu não vou me aposentar? Não, você não vai se aposentar. Por quê? Você não contribui com a Previdência, você não exerce a atividade considerada especial, ou seja, você não é agricultor nem é agricultora, não é pescadora artesanal, então você não vai se aposentar. As pessoas chocam quando a gente diz isso, mas essa é a verdade. Para que você possa se aposentar, você necessariamente precisa contribuir com a Previdência ou ser considerado como segurado especial. E que precisa provar. E essa atividade precisa ser provada. Então é importante, né, todo mundo ficar ligado nisso, que tem gente que trabalha avulso, né, não contribui, a pessoa trabalha... E não vai se aposentar. Pois é, ele trabalha, recebe... Quer um exemplo? O famoso marchante. Famoso marchante. A pessoa que de repente tem um pequeno comérciozinho ali de corte de carne, pega o gadinho ali da sua própria roça, ou compra ali um gadinho e corta para vender ali num comérciozinho pequeno, não tem um CNPJ, né? Pode ser que não tenha, tem casos que não tem, principalmente quem trabalha em mercado público, né? Não tem o CNPJ porque é uma cessão de um espaço para que ele possa desenvolver uma atividade ali pelo município e de repente ele está trabalhando, está gerando renda, tá conseguindo ali sobreviver daquela renda dele, mas não recolhe nada de INSS. Pergunta, vai se aposentar quando? Resposta, nunca, né? Porque nunca contribuiu com a Previdência. E a pessoa que tem uma atividade, né, dessa natureza ou de outra, que não é um eletricista, um pedreiro... Muitos, né, profissionais de várias áreas. Né? Pois é, então você não tem como comprovar porque você não contribui, não tem carteira assinada, não tem nenhuma comprovação, não é servidor público e nem se enquadra dentro, né, do especial. Então, o que é importante fazer? Procurar um advogado previdenciarista ou até mesmo um contador para fazer o quê? Um estudo do que você... e fazer a contribuição. Você pode contribuir como facultativo mensalmente. Exatamente. Aí sim, aí você vai ter a comprovação que você vai ser contribuinte. Aí você vai ter, com base no valor da sua contribuição, que seja para ter um salário mínimo ou mais, aí você vai ter o direito, quando chegar o tempo, de se aposentar. Mas quem está avulso, que não contribui, que não tem nenhuma comprovação de nada... Alcides, a gente escuta, as pessoas chegam assim no escritório, doutor, eu completei a minha idade. Como se fosse definido, como se a idade definisse. Eu completei a minha idade, doutor, e agora eu queria me aposentar. Como é que eu faço? Aí, qual a sua profissão? Não, doutor, não tem profissão não. Mas você contribui com a Previdência? Você paga o carnezinho? Não, não pago não, doutor. Mas eu não vou me aposentar, eu não completei a minha idade, né? Então, assim, não é isso, né? A aposentadoria, ela existe desde que você seja considerado como segurado do INSS. E assim é para quase todos os benefícios previdenciários, né? Vamos falar aqui, por exemplo, dos benefícios previdenciários. Quais são os benefícios previdenciários que a Previdência paga, que o INSS paga? Citar aí alguns. O INSS, vou tentar lembrar aqui de cabeça todos, claro, né? Eu vou falando aqui, se esquecer algum, depois a gente volta nele. Nós temos, primeiro, o auxílio-doença, que era chamado auxílio-doença, agora é auxílio por incapacidade temporária. Nós temos a aposentadoria por invalidez, que é um benefício decorrente de uma doença ou de um acidente, que essa incapacidade ela se tornou permanente, ela não é mais um benefício previdenciário temporário. Mas lembrando que tudo isso tem que passar por comprovação. Sim, claro. As perícias, tem que ser tudo... Tanto a comprovação da incapacidade, a aprovação da incapacidade, como a comprovação da questão da qualidade de segurado. Né? Aqui eu estou falando de benefícios que pressupõem qualidade de segurado. E os benefícios por incapacidade, o que é incapacidade? A pessoa não pode trabalhar. Você está impedido de trabalhar porque você está doente ou porque você está inválido, realmente não é mais temporário, aquele seu problema não é uma questão de 1 mês, 2 meses, não é uma doença temporária, é algo mais longo. Então você vai deixar de receber o auxílio-doença e vai passar a receber um benefício por incapacidade permanente, né? A conhecida aposentadoria por invalidez. Né? Porque a reforma de 2019, da reforma da Previdência, ele mudou um pouquinho as siglas dos benefícios. Né? Aí nós temos ainda um terceiro benefício por incapacidade, que é o auxílio-acidente,
que o nome ele é um pouco errado, porque ele fala sempre de auxílio acidente, mas não necessariamente precisa ser de um acidente. Se uma pessoa tiver um problema de saúde e ele tiver tido uma redução da capacidade laborativa, ele pode conseguir, junto ao INSS, um auxílio acidente, que o que é? 50% de um benefício previdenciário. Ele pode continuar trabalhando, ele pode assinar carteira, ele pode recolher INSS, pode receber pensão por morte, e no dia que ele for se aposentar, ele vai parar de receber o auxílio acidente para receber uma aposentadoria. E esse valor recebido a título de auxílio acidente, ele pode melhorar o seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade. Certo? Então é um benefício interessante também, que é interessante ser discutido, pouco conhecido, que pode ser discutido. Existem muitas pessoas, eu vou dar um exemplo, um trabalhador rural, de repente ele está ali trabalhando na roça e ele se acidentou com a foice, a roçadeira, o machado, e ele ficou com um problema numa mão, ou num braço, ou numa perna. Ele não ficou totalmente inválido, ele ainda consegue trabalhar, só que ele trabalha com mais dificuldade. E o rendimento é menor. Então, o que é que a lei prevê? A lei prevê que você vai ter direito a receber um auxílio acidente, é meio salário, nesse caso, porque o agricultor ele recebe meio salário, um salário mínimo, em regra geral. Então, ele recebe ali meio salário mínimo, pode continuar trabalhando. Se o cônjuge falecer, pode receber pensão por morte e depois ele vai conseguir se aposentar normalmente. Né? A gente tem, inclusive, casos aqui da nossa região que a gente já trabalhou em processos desse sentido, vários processos nesse sentido. E o outro benefício previdenciário é a aposentadoria, as aposentadorias, que na verdade existem vários tipos de aposentadoria. Existe a mais básica, aposentadoria por idade. Existe a aposentadoria, ainda existe, embora esteja em regra de transição, aposentadoria por tempo de contribuição, mas é bom que se diga que a reforma da Previdência de 2019 extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Apenas terão direito a se aposentar por tempo de contribuição quem já estava no regime, porque aí vem para a questão do direito adquirido. Se você estava contribuindo, você se aposenta por tempo de contribuição ainda. Por quê? Porque você já estava no sistema, então existe um direito adquirido. Só que, claro, muda a questão de tempo, de contribuição, RMI, que é a renda mensal, tudo muda, mas não muda o direito de se aposentar. E também existe outras aposentadorias, né? Existe a aposentadoria especial do professor, que é um tempo de contribuição menor e uma idade menor. Existe a aposentadoria ao portador de deficiência. Também muita gente não conhece essa modalidade. O que acontece? Se você tem uma deficiência física e trabalha com carteira assinada, ou é servidor público, ou exerce uma atividade especial, você tem direito a se aposentar com menos tempo de contribuição e com idade menor. Por conta, a lei ela entende mais ou menos assim: se duas pessoas trabalham, um com deficiência, outro sem deficiência, esse que tem deficiência, ele deve ter um bônus, se aposentar com um tempo de contribuição menor ou com uma idade menor, porque de repente para ele, com aquela deficiência, é muito mais difícil, é muito mais doloroso, né? Porque ele tem uma deficiência que o trabalho dele torna a vida dele muito mais cansativa, mais limitante. Aí a lei ela reconhece essa especialidade e concede um benefício de aposentadoria especial. Existe a aposentadoria por pontos, onde você, que também não existe mais hoje, mas ainda está nessa regra de transição, não tem a previsão mais de aposentadoria por pontos na reforma da Previdência, mas quem já estava contribuindo ainda pode se aposentar. Quem já tinha adquirido, né? Quem já tinha adquirido, que aí usa o quê? Tempo de contribuição mais idade. Qual é a vantagem da aposentadoria por pontos? Na aposentadoria por tempo de contribuição e na aposentadoria por idade, existe uma coisa chamada fator previdenciário, que não é de agora. Fator previdenciário não é o governo atual ou antes desse que colocou. Não foi a reforma da Previdência de 2019 também que trouxe. Essa é uma previsão que foi criada em 98, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Quando foi criado o fator previdenciário. O que é isso?
A Previdência, a lei vai prever que dependendo da sua idade e dependendo do seu tempo de contribuição, você vai perder valor na sua aposentadoria. E esse valor pode chegar a 40%. Então, significativo. Para que é isso? Para evitar que as pessoas se aposentem jovens, entre aspas, jovens demais, né? Ou com um tempo de contribuição pequeno. Né? Então o governo ele meio que força a barra para você trabalhar um pouco mais. Quem começar mais cedo vai sempre ter que esticar mais. Vai ser aquela, comecei muito cedo, eu vou me aposentar jovem ainda, mais cedo. Porque aí vai incidir o fator previdenciário muito forte. Né? Vamos supor que você queira se aposentar com 50 anos de idade e 35 anos de contribuição. Então você vai ter um fator previdenciário muito forte, né? Vai diminuir muito, né, o seu tempo, o seu valor, a sua RMI, a sua média mensal inicial. Né? O INSS, quando ele vai conceder um benefício para a pessoa, é bom que se diga, ainda existe também, vou só a título de informação trazer aqui, existem pessoas que acham que vão contribuir nos últimos anos e vão se aposentar com um valor mais alto. É que tem gente que às vezes vai ascendendo, né? Começa com um valor X, aí vai 2, 3, aí vai crescendo gradativamente. Aí quando está mais perto de se aposentar, está recebendo, começou com um X, está com 10X, aí está com um salário muito bom, um padrão de vida, mas aí quando for para se aposentar, o que é que o INSS vai fazer? Vai pegar a média de todo o período. De todo o período de contribuição. Não importa se hoje você contribui no teto da Previdência, que é 7 mil e poucos reais, né? Não importa. Se você contribuiu durante um tempo de um salário mínimo, ele vai pegar aquela contribuição do teto de 7 mil e igualar com aquela de um salário mínimo de 1.400. Soma tudo e divide e divide por tudo. Né? E divide pela média. Divide pela média. Então, essa é a média. Até 2019, era eliminados as 20% das menores contribuições. Até 2019. Após a reforma da Previdência, isso mudou. Veja que a lei previdenciária ela é cheia de detalhes, né? Atuar na área previdenciária, Alcides, é um estudo constante, diário. Porque sempre que eu te falar aqui sobre um benefício previdenciário, eu vou ter que lembrar, se você entrou no regime de trabalho antes de 98, porque até 98 teve uma reforma da Previdência, eu vou ter que lembrar se você entrou depois, se foi antes de 2015, se foi depois de 2015, se foi antes de 2019, se foi depois de 2019. Tem várias regras diferentes. Tem os regimes geral, que é o regime geral de Previdência Social, que é o INSS, tem os regimes próprios de Previdência Social, que cada estado tem o dele, e alguns municípios, inclusive, também tem, um exemplo da nossa região, a Acopiara. A Acopiara tem um regime próprio de Previdência Social. Então, os servidores públicos de Acopiara, eles não contribuem para o INSS, eles contribuem para um instituto próprio, que é a Previdência Privada do município, o regime próprio do município de Acopiara. Se a Previdência, de um modo geral, né, pelo INSS, a nível nacional, que a gente vai já falar aqui dos desafios, das dificuldades e tudo. Imagine uma municipal, o risco é muito grande, não é não? É muito grande. É muito grande. Assim, sempre que falam, porque qual é o interesse, muitas vezes, do gestor público, do gestor municipal, né? Apenas abrindo parêntese aqui. Ao nosso ver, claro, né, tem defesas, né, tem defesas contrárias, mas qual é a questão? É porque quando o município ele faz o regime próprio de previdência social, todas aquelas contribuições previdenciárias que o município arrecada dos seus servidores e passa para a União, ela não é obrigada a passar. Então essas contribuições ficam no fundo municipal da Previdência. E esse valor é gerido pela administração pública municipal. Então, acontece, inclusive, já aconteceu casos muito perigosos e já aconteceu casos muito bem sucedidos também. Isso, né? A questão que eu coloco, assim, o risco é muito grande porque a cada 4 anos tem eleição muda-se o gestor. E nem o gestor que está, o outro que chega, nem sempre pensa igual. A gente sabe que o Brasil é um país que costuma ter, né, muitos casos de corrupção, de desvio de dinheiro. Então, se desvia um dinheiro desse para um outro fim, vai faltar para quem vai precisar. Quando chega na hora de pagar a conta, né? Aí não dá.
né? Aí não dá, porque aí vai faltar, o cofre não cobre. O cobertor vai ficar curto, né? Não vai conseguir abarcar a pessoa inteira, né? Enfim, mas é isso, assim, os desafios da Previdência são muito grandes. Eu queria até que não sei se a gente concluiu os principais benefícios. Você falou aqueles verdade. Doença, invalidez e tal, e falou dos casos de aposentadoria, mas existem mais alguns que você poderia Existem mais benefícios previdenciários. Existe a questão da pensão por morte. A pensão por morte também que passou por diversas mudanças, não só em 98, como em 2015, nós tivemos uma mini reforma da Previdência Social, onde mudou-se bastante a questão do tempo que essas pessoas vão receber pensão por morte, né? E tivemos a reforma de 2019 que também mudou. A reforma da pensão por morte, basicamente, o que é a pensão por morte? Uma pessoa que faz parte de um grupo familiar, ele chega a falecer, se ele for segurado do INSS, ele deixa a pensão aos seus dependentes. Em regra, os dependentes são o cônjuge sobrevivente, que o cônjuge pode ser o companheiro ou companheira, precisa ser casado no civil, no cartório? Não precisa. Precisa ser casado na igreja? Também não. Precisa conviver. Precisa viver... No mínimo 2 anos de união estável. Exatamente. Precisa ter no mínimo 2 anos de união estável. Essa união tem que ser pública e com o interesse de viver juntos. Inclusive a lei ela trata dessa forma. Tem que ter a vontade de viver realmente como casados. Né? Então, viveu como casado durante 2 anos, não importa se casou na igreja, se casou no cartório, o que importa é que juntou, né? Vamos dizer assim, aqui no Mato 3 tinha um rapaz aqui do sítio do Poço Grande, aqui de Jucás, né? Do qual eu sou natural de lá, né? Você sabe que eu sou daqui de Jucás, né? A gente destacou a sua pessoa como uma personalidade jucaense. Né? E aí tinha um rapaz que ele dizia assim, eu vou até dizer aqui, porque a nossa entrevista é bem informal, ele dizia, Zé, tu casou? Não, cebei. Né? É um mancebo. Cebei. Cebou tá sem jeito, tá amarrado. E aí o que acontece? Você chegou a falecer, então você deixa a pensão por morte ao seu companheiro, companheira, o cônjuge sobrevivente. E aos seus filhos menores de 21 anos de idade ou maiores de 21 anos, se forem inválidos. Ou seja, o filho ele não recebe só até os 21 anos. Há uma exceção. Se ele for maior inválido, tiver alguma deficiência, ele pode receber o benefício de pensão por morte vitalícia. Essa é uma informação também interessante para as pessoas. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, quando você falou pensão por morte. Supor, o mantenedor ali da família falece, aí vai ter direito à pensão o cônjuge sobrevivente. No caso, vamos supor que seja o esposo que tenha falecido, a esposa vai receber essa pensão, mas tem filhos também. Aí vai receber a esposa e os filhos? E os filhos, só que o valor é rateado em igual partes. Eu sei, é como se em partes iguais. Se tiver um filho ali que se enquadre nessa situação que você colocou, menor de 21 anos ou maior com deficiência, alguma coisa especial, aí vamos supor que seja um salário, então vai ser meio para um, meio para outro, é isso? Exatamente. Quantos dependentes tiverem, é até bom você falar nesse sentido, porque, por exemplo, às vezes as pessoas acham que a esposa tem direito à metade e os filhos vai ter que... A outra metade é para os filhos. A outra metade é para os filhos, vai ter que ratear entre os filhos. E não é assim. O valor é rateado por igual com a quantidade de dependentes que for. Então o cônjuge passa como se fosse o mesmo direito do filho. O mesmo direito do filho. Inclusive, o filho fora do casamento. Não é necessariamente ser o filho do próprio casamento. Vamos supor que a pessoa era casada, nesse seu exemplo. Casado, deixou a esposa e 2 filhos com a legítima. Eu sei. E tem um filho fora do casamento. De um relacionamento anterior ou de qualquer forma que for. O filho aqui vai integrar. Vai ter o mesmo direito ele vai receber 25%. É filho do mesmo jeito dos outros. Do mesmo jeito. E vai ratear a pensão igual aos outros. Né? Igual. Cada cota do benefício vai passando aos demais. Por exemplo, tem um filho de 10, outro de 15 e outro de 18. Quando o de 18 atingir a idade, a cota parte dele... sai
mas a cota parte dele não é extinta. Eu sei. A cota parte Vai dele melhorar dos outros. Vai melhorar para os outros, vem pro bolo. Eu sei. Né? Até ficar em um só ou até ficar para ninguém. Aí, zerou. E essa pensão, ela fica para ninguém quando? Quando, de repente, a pensão foi concedida por tempo determinado. Isso vai acontecer quando o cônjuge sobrevivente tiver menos de 45 anos. Isso é uma mudança que houve na reforma da Previdência em 2015, que diz que se o cônjuge sobrevivente tiver menos de 45 anos, a pensão será paga proporcionalmente de 3 a 20 anos. Só é concedido de forma vitalícia ao cônjuge sobrevivente se tiver no mínimo 2 anos de convivência e tiver no mínimo 45 anos de idade. A partir dos 45... Aí recebe de forma vitalícia. Mas se for menos... Vai cessar. 44 já... Se for 44, recebe por 20 anos. De um ano. Por causa de um ano, recebe por 20 anos e vai cessar. E se a data do óbito tiver sido a partir de junho de 2015? Se a data do óbito tiver sido anterior, o benefício é vitalício. Certo. Porque foi aí que mudou a regra. E sempre que mudar a regra... Sempre é isso. A lei... Sempre que a lei mudar... Quando a lei muda, ela garante até ali. Garante o fato gerador. Isso. A mudança é sempre de onde foi promulgada para frente. Vai pegar-se a data do fato gerador. O fato gerador da pensão por morte é o quê? É o óbito. Então, naquela data do óbito, a lei que estava vigendo é a lei que vai ser aplicada. Alcides, mas da lei da pensão por morte nós temos mais 2 benefícios previdenciários que requer qualidade segurada e um que não requer a qualidade segurada. Eu vou falar desses 2, depois a gente vai falar rapidamente do outro. Um é a questão do auxílio reclusão. Famoso e polêmico auxílio reclusão. Só para explicar rapidamente, o auxílio reclusão ele é pago para quem? Para os dependentes do preso que seja segurado da Previdência Social. Isso é muito complexo, mas vamos lá. Roberto, todo preso, toda pessoa que vai preso, ele recebe auxílio reclusão? Aí eu lhe respondo grosseiramente assim, ninguém que vai preso recebe auxílio reclusão. Ninguém. Mas a gente não vê na mídia que o preso está recebendo um dinheiro igual, maior do que o cidadão que está trabalhando? Já ouviu isso? Isso é mentira. Isso é mentira. O preso não recebe nada. Quem é que recebe? A família do preso, e a família, leia-se, esposa ou filhos menores de 21 anos, certo? Desde que o recluso, ou seja, o que foi preso, ele seja segurado do INSS há pelo menos 2 anos. Por que eu estou enfatizando tanto essa questão? Porque existe um estigma social muito grande referente a esse benefício de auxílio reclusão. Existem pessoas que não dão entrada no auxílio reclusão porque têm vergonha de dizer que recebe auxílio reclusão. Mas veja, o que é o auxílio reclusão? Uma determinada pessoa, um determinado cidadão, trabalha, tem carteira assinada, paga a Previdência Social. Certo. Lembra que eu disse no início que o INSS é um seguro? É o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o que ocorre? Ele paga aquele seguro mensalmente, né, descontado no seu salário. Né? Você tem carteira assinada, trabalha e tal, há pelo menos 2 anos, ou seja, tem 24 contribuições. Por algum problema seu, aconteceu de você se envolver em um crime. O que você vai fazer? Você vai ter que ser preso e pagar pelo seu crime. Só que, se você pagava esse seguro, que é o INSS, e você tem um filho, uma criança em casa, ela vai ser amparada pelo Estado. E não porque o Estado é bom, mas porque você contribuía com a Previdência Social, você pagava aquele seguro. Né? Então, assim, para grosseiro modo, explicando, para desmistificar o preconceito que existe sobre o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é um benefício pago à família do preso. Roberto, mas e se o preso ele contribuía com a Previdência, pagava lá todo mês, já tinha 10 anos de carteira assinada, se envolveu num crime, foi preso, ele não tem esposa nem tem filhos, ele deixa pensão? Ele deixa auxílio reclusão? É porque não é ele que recebe. Então, não é ele que recebe. Só se ele tiver dependência. Só se ele tiver dependência. Aí entra o lado social da Previdência, da Previdência Social. Entra o S do social. Sempre o S do seguro e o S do social ali. Exatamente. Justamente porque ele diz, olha, se uma pessoa estava aqui trabalhando, contribuía, pagava o seguro e de repente a família dele está desamparada, nós vamos entrar com o amparo aqui. A questão social do INSS, que é amparar essa família, enquanto aquela pessoa que cometeu o crime vai estar pagando pelo seu crime. Nada mais justo. Que ele paga, ele lá
os seus direitos e deveres. Ninguém vai, o Estado não pode desamparar aqui uma criança ou uma senhora porque o esposo dela foi lá e cometeu um crime. Se ele era contribuinte. Eu sei. Entende? Tem esse detalhe. Tem esse detalhe, importantíssimo. O último benefício que eu quero falar é a questão do salário maternidade. O salário maternidade é pago para quem? É pago para a mãe. Existe até uma exceção agora que estão pleiteando, já existe jurisprudência concedendo nesse sentido, que é o auxílio, o salário maternidade paterno. Quando o pai, a pessoa do sexo masculino, adota uma criança, ele também tem direito a salário maternidade. Isso é plenamente possível. Se ele adota no nascimento da criança, é isso? Não, existe umas idades limite, eu não vou falar aqui da idade, que eu não estou lembrado exatamente agora, mas quando... Não necessariamente precisa ser. Não necessariamente pela idade. Ele tem direito a um salário maternidade. Qual é a ideia da lei? Primeiro, quando uma mãe, vamos supor aqui no caso da mulher, né, que dá luz a uma criança, ela trabalha, tem carteira assinada, de certo, ela vai ter que se afastar da empresa, não vai? Então ela paga INSS, ela paga aquele seguro e ela dá luz a uma criança. Uma gravidez e tal, e dá luz a uma criança. Ela vai ficar afastada, né, da empresa, porque claramente ela não vai poder trabalhar durante pelo menos algum tempo, né? Enquanto ela estiver afastada, ela recebe o quê? Salário maternidade. Quem é que paga? O INSS. O INSS é quem paga, né? Através do quê? Através da qualidade segurada, o seguro que você já pagou. Então o INSS ampara você durante 4 meses. Esse seguro ele é pago tanto para as pessoas que têm carteira assinada ou que contribuem de forma facultativa, né? O contribuinte individual, ou o segurado especial rural. E o pescador artesanal também. Tem o mesmo direito. Todos têm direito a receber. Qual é a questão? Que é também importante explicar. Só recebe salário maternidade quem é segurado da Previdência Social. Para que uma moça, uma senhora tenha direito a um salário maternidade, uma jovem tenha direito a salário maternidade, por exemplo, ela tem que comprovar que ela é agricultora, se ela não contribuiu com a Previdência. Então não é simplesmente o fato da mulher ter um filho que ela vai ter direito ao salário maternidade. É importante, muita gente sempre se frisa muito bem isso, porque esses direitos, esses benefícios previdenciários, né, que são vários, mas a gente vê que todos eles estão para quem está assegurado. Quem contribui, quem é contribuinte do INSS, da Previdência, tem esses direitos assegurados, sempre que precisar. E somente os que são em caráter especial, né, como agricultores e pescadores, é que têm esse direito sem contribuir. Sem contribuir. Mas todas as outras pessoas que não estão enquadradas em nenhum desses dois que a gente citou aqui, não vão ter direito. Não vão ter direito. Não vão ter direito. Aí é onde cabe a pessoa que não está enquadrada em nenhum desses dois que a gente citou aqui se preocupar. Se preocupar. Tem que se preocupar. Vai ter que contribuir por conta própria, vai ter que, né, se organizar. E quem é agricultor, também é importante, pelo que a gente frisou aqui, que tem que se organizar também. Porque não é só trabalhar na roça e ter a sua aposentadoria garantida, né? Então tem que ter a comprovação disso. A aposentadoria do agricultor, assim, só para deixar bem clara essa parte aí, o agricultor, ele se aposenta, a mulher aos 55 anos de idade, o homem aos 60 anos de idade, desde que comprovada a atividade rural por pelo menos 15 anos, certo? E imediatamente anterior ao requerimento. Isso quer dizer o quê? Que você tem que estar exercendo a atividade rural no momento do implemento da sua idade para você dar entrada no seu benefício. Então, existe às vezes as pessoas falam, mas quando eu era jovem, eu trabalhei muito na roça. Mas quanto tempo faz que você parou de trabalhar na roça? Não, quando eu tinha meus 40 anos, eu fui embora para São Paulo, passei um tempo por lá e agora eu quero vir para me aposentar. Vai conseguir? Não. Por quê? Porque o implemento da idade aos 60 anos... Você tem que chegar trabalhando. Tem que chegar trabalhando. O que importa é que você tenha 15 anos de comprovação de atividade rural imediatamente anterior ao requerimento. Certo? Posso requerer minha aposentadoria aos 61, aos 62, aos 65, 70, 80? Pode.
De repente você chegou aos 60 anos, você não tem 15 anos de contribuição, você só tem o requisito etário, que é a idade. Não tem a comprovação. Às vezes pode até ter na prática, mas não tem a comprovação dos 15 anos, tem só 10, aí tem que trabalhar mais 5. Aí tem que trabalhar mais 5 para poder conseguir se aposentar. Se aposenta o que? Aos 70. É possível? Claro, com certeza. Desde que de fato a pessoa comprove que exerce durante 15 anos. A idade mínima é os 60. A mulher, a idade mínima é os 55. A partir daí vai depender do que você tem como prova. E o último benefício previdenciário, que na verdade ele é o único que não pressupõe a questão da contribuição previdenciária, mas é paga pelo INSS, que é justamente o BPC, que muitas pessoas também chamam como LOAS. Mas na verdade, LOAS é a Lei Orgânica da Saúde. Não é o benefício, é a lei. Lei Orgânica da Assistência Social, melhor dizendo. Lei Orgânica da Assistência Social. É o nome da lei. Essa lei, ela criou um benefício chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, que nada mais é o quê? Um salário mínimo que é pago para pessoas pessoas deficientes ou que estão com doenças graves, que estão incapacitadas de trabalhar por pelo menos 2 anos. E que não se enquadram. E que não tem a qualidade segurada. Assegurada. Não tem a qualidade segurada. E aí, esse BPC, ele é concedido independentemente da idade. Uma criança, por exemplo, lá em Oroz, nós conseguimos um BPC para uma criança de 1 ano e 3 meses. A criança nasceu com uma deficiência. No nascimento, no parto, foi até uma história bem triste. Uma criança no parto, na situação do parto, o médico, a gente atribui até um erro médico, enfim, mas ela ficou com um problema no braço. Rompeu os ligamentos do ombro e ela ficou com o braço sem movimento, essa criança. E claramente, há 1 ano e pouco, já dá para saber que aquela deficiência ela é permanente. Ela nunca vai conseguir recuperar o movimento do braço, por mais que tente, não tem cirurgia que resolva e não tem nenhum tipo de tratamento que resolva. Então, aquela deficiência ela é permanente. Então, 1 ano e 3 meses de idade, a gente conseguiu um BPC para essa criança. Então, assim, o BPC não tem idade mínima. A qualquer idade você pode dar entrada. A deficiência pode ser na infância, como pode ser na adolescência, na fase adulta ou na velhice. Sendo que existe um benefício específico para o BPC ao idoso. O BPC ao idoso ele é pago para pessoas que completam 65 anos de idade, independentemente do sexo, completa 65 anos de idade e não tem nenhuma renda comprovada. Ou seja, ele não tem renda e o grupo familiar vive em situação de miserabilidade. Porque ele pressupõe também se o cônjuge ou se filhos tiver uma renda alta, uma renda favorável, vamos usar esse termo, né? O benefício não será concedido. Então, e por quê? Isso é uma vantagem, esse benefício do BPC ao idoso, para quem não é contribuinte. Para quem nunca contribuiu. Não é assegurado, nunca contribuiu, mas chegou àquela idade, os 65 anos, em uma situação de vulnerabilidade. Exatamente. O que é que acontece? O que a gente discutiu lá no início. Se a contribuição previdenciária não fosse obrigatória, muitas pessoas não contribuíam. Como de fato, por exemplo, a nossa contribuição, a nossa legislação, ela prevê que a contribuição previdenciária é obrigatória. Só que só quem paga mesmo, na regra, é quem tem carteira assinada. É quem tem um contrato público, concurso. Quem trabalha avulso. Quem trabalha avulso. Quem recebeu o dinheiro. A maioria completo, não paga. A maioria não paga. Quando eu digo a maioria, é quase 100% não paga. Então, quando essas pessoas chegam numa idade avançada, 65 anos, que não tem nenhuma renda mais, não conseguem mais trabalhar, porque a idade chega, pesa. Né? A idade pesa. E aí chega naquela idade, não tem mais como trabalhar e também a família não tem como manter, não tem como prover o sustento daquela pessoa. Né? Aí acaba caindo nessa situação de que o Estado tem que amparar. Tem esse amparo aí. Tem que amparar. Aí ampara com um salário mínimo por mês, né? Sem nunca ter contribuído. Isso é muito ruim, né? Por um lado, tem que ser feito, porque a pessoa precisa e o Estado precisa amparar as pessoas, é para isso que existe Estado, né?
uma das funções principais do Estado é amparar o seu povo, né? Socorrer e organizar o seu povo. E também, mas por outro lado é ruim, por quê? Porque aquela pessoa está recebendo o benefício previdenciário sem nunca ter contribuído para o sistema. Uhum. E aí a gente entra nos problemas. Porque aí vai tirar de quem contribuiu. Vai tirar de quem contribuiu. De repente, a contribuição, eu gosto de contar, eu sempre uso esse exemplo desde criança. Que eu digo, olha, se você tem uma conta de R$10 para ser paga por uma única pessoa, ele vai ter que desembolsar R$10 para pagar aquela conta. Mas se tem uma dívida de R$10 e tem 10 pessoas para pagar aquela dívida, só basta desembolsar R$1 de cada. Uhum. Então, no Brasil, nós temos essa deficiência. Eu acho que no Brasil a gente paga muito imposto, mas pouca gente paga imposto. E aí é onde está a diferença enorme. Uhum. Quando eu digo isso, o que acontece? Existem milionários, pessoas que não arrecadam imposto, que têm muita renda, que têm muitos rendimentos, que não pagam imposto. E nós temos exemplos a dar aqui a tarde inteira, mas não vamos entrar nessa seara. Né? O que acontece? Veja. É até perigoso. Então, o que acontece? O problema é que, às vezes, os benefícios previdenciários, hoje você tem uma quantidade cada vez menor de pessoas pagando a Previdência Social. E aí a gente entra na seara e diz o seguinte, os problemas da Previdência Social, que é hoje? Pouca arrecadação e muito pagamento. Aí não fecha. E por quê? Se você olhar a população brasileira, cada dia ela envelhece mais e ainda bem que cada dia vive mais. E pronto, é outro porém também, né? Porque vive mais. É mais tempo recebendo a contribuição. Mais tempo recebendo. Então, se você tem uma população que vive, em média, eu acho que agora está o quê? 78 anos, ou 80, alguma coisa assim já, né? Depois a gente pode pesquisar aí no Google, mas vamos supor. Mas é nessa faixa dos 80. Então, quem se aposentou, uma mulher que se aposenta aos 55 anos de idade, ela vai receber o benefício durante 25 anos. Será que ela contribuiu durante 25? Né? Mas esse exemplo que você está dando é de quem não contribuiu, né? De quem não contribuiu, né? Então, não contribuiu e vai receber durante 25 anos. Né? Então, assim, é um pouco desproporcional, é um sistema que realmente merece ajustes. Só ver se concluiu os benefícios principais, sim. Que agora eu queria que você já está entrando nesse assunto, né? Para justamente explicar um pouco a situação da Previdência, os desafios da Previdência Social e também vamos dizer assim, desatino que não está batendo, não está fechando a conta, né? Uhum. Justamente porque está tendo uma demanda maior, está saindo mais dinheiro da Previdência do que entrando. Alcides, justamente isso. O que é que acontece? O Instituto da Previdência Social como de fato tem que ser uma empresa. Né? Apesar de ser gerido pelo governo, é uma empresa. O governo, em tese, na teoria, também é uma empresa. Né? Todos são sistemas de gestão. E o que acontece? Precisa arrecadar para pagar. Se eu arrecado menos do que pago, eu fico deficitário. Né? E aí eu estou no prejuízo. E aí começam os problemas. Então, o problema da Previdência Social hoje o que é? Pagar muito benefício e poucas pessoas pagando INSS. Né? A nossa alíquota de INSS não é uma alíquota baixa, mas também não chega a ser as maiores do mundo. Né? Mas o problema é a grande população sem pagar. Muitas pessoas na idade produtiva, na idade ativa, né? Na idade de estar produzindo, não estão pagando o INSS. E isso causa uma defasagem muito grande nas arrecadações. Sem contar que hoje nós temos muitas pessoas que recebem benefício de forma indevida. Isso é uma verdade também. O governo ele vem tentando aprimorar os sistemas, não só de agora, poderia aprimorar mais, a meu ver, né? Mas vem tentando aprimorar aos trancos e barrancos, né? Poderia ser bem melhor. Todo vida eu penso comigo o seguinte, que tem hora que eu acho que o governo, quando eu falo do governo, não falo só de agora, eu falo de sempre, é história. É do modo geral, né? Nem falar nem de A nem de B, mas é dizer que é o seguinte, o governo tem hora que parece que não quer achar uma solução para os problemas. E aí mas o governo vem fazendo algumas coisas interessantes. Até pouco tempo,
Tinha muitas pessoas, que recebiam o benefício por quem já estava falecido. Ainda tem. Mas era demais. Isso tudo mostra um descontrole, desorganização no sistema. Do sistema. De controle. Os sistemas precisam conversar. E aí você tem um problema aí, porque pessoas recebendo de forma indevida. Outra forma, a exemplo do que eu vou lhe explicar agora, desde o ano passado, de novembro do ano passado, todas as pessoas que estavam recebendo auxílio-doença no Brasil, olha que interessante essa história. Todas as pessoas que estavam recebendo auxílio-doença de novembro do ano passado para cá, certo? No Brasil inteiro, estão tendo os benefícios sendo prorrogados de forma automáticas. O que isso quer dizer? Que pessoas que eram para receber de repente só um mês, estão recebendo 5, 6, 7. Por quê? Porque não tem perícia. Não tem perícia. Como não tem perícia, o benefício ele é prorrogado automaticamente. Não precisa nem apresentar novo atestado médico. Agora imagine isso, o tamanho do prejuízo no Brasil inteiro. Até porque não é uma pessoa. Não é uma pessoa. São milhares, não milhões. É um salário mínimo. Não é um salário mínimo. São pessoas que recebem às vezes um salário, mas são pessoas que às vezes recebem muito mais de um salário e são milhares e milhares. Eu não sei nem se dizer se são até milhões. Eu testei milhares ou milhões, porque a gente não tem então, esse dado. Esse é um problema muito, muito grave. Outra questão, que é um lado benéfico da história, que as pessoas estão buscando mais os seus benefícios, buscando mais os seus direitos. É que aqui é um dos nossos objetivos nessa nossa entrevista, nessa nossa conversa, que é justamente para difundir e alertar as pessoas enquanto é cedo. A gente está falando não é só para os idosos que estão perto de se aposentar, não. A gente está falando para os jovens que têm que se preocupar, porque um deles vão chegar lá também. Com certeza. E o que é que acontece? Saiu até agora, recentemente, na mídia, está se anunciando muito a questão do pente fino no BPC. E um dos grandes problemas que o governo está enfrentando agora no déficit público, aumentou muito o gasto na Previdência. E justamente aumentou aonde? Aumentou no BPC. Mas não foi porque tem mais pessoas deficientes do que tinha antes, ou mais pessoas. Não, é porque as pessoas estão procurando. Pronto, então quando a gente recebendo a informação. Desde que a gente era criança, se a gente for buscar na nossa memória, a gente conhece aquelas pessoas que tinham déficit intelectual, né? Que hoje são diagnosticadas com autismo, são diagnosticadas com TDAH, são diagnosticadas com TOD, são diagnosticadas com deficiência mental, né? Déficit mental. Então, o que acontece? São pessoas que esquizofrênicos. Hoje você já identifica, tem um diagnóstico. Quando que a gente tinha acesso nos PSFs dos municípios, um médico psiquiatra para diagnosticar aquela pessoa que tinha um retardo mental. Para garantir ali o direito. Entendeu? Então hoje a gente tem. Não é que hoje tem mais pessoas com autismo, ou mais ou menos. Não é bem isso, não é por isso. É porque hoje tem os atendimentos, o acesso aos médicos, que podem. Hoje tem um neuropediatra que identifica se uma criança tem um autismo desde a infância. Em tempos passados, quantas pessoas tinham alguma dessas situações ou deficiências? E não eram diagnosticadas. Não eram diagnosticadas e nunca receberam benefício. Nunca. Mesmo depois que já tinha o benefício vigente em lei, porque não era identificado. Eu conheço várias. Eu conheço várias, inclusive aqui do meu sítio aqui de Jucás, a gente conhece várias pessoas. Eu consegui um BPC para um senhor aqui, por exemplo, lá no meu sítio de Jucás, ali do Poço Grande, um senhor que ia completar 60 anos de idade. E às vezes a gente trabalha naquele dia a dia, naquela correria, aí eu lembrei dele. Aí eu estava um dia lá na casa do meu irmão, eu digo, rapaz, Antônio ele tem um problema de retardo, né? E aí eu fui até a família dele e consegui um BPC para ele. Olha, ele já ia fazer 60 anos de idade. Quanto tempo ele deixou de receber para trás? A vida inteira. Né? E ele tem retardo mental desde a infância. Retardo mental não se adquire. Né? Retardo mental não se adquire, a não ser que seja por um acidente. Né? A pessoa pode ter um problema neurológico que causa um retardo no seu cérebro, mas aí é através do acidente. Mas quando um é de nascimento, ele
Já nasceu ali. Não Nasceu, tem jeito. E não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. É algo que não tem como ser corrigido. Uhum. O nosso computadorzinho aqui, né? Ele não permite essas correções ainda, né? Então, nasceu ali permanece. Então, os problemas da Previdência é isso. Falta de contribuição e uma quantidade muito grande de pessoas recebendo benefícios. E aí entra, claro, com certeza, não é a grande parcela, né? É uma parcela pequena, entre aspas, né? Mas tem muitas pessoas que recebem indevidamente os benefícios previdenciários. Que isso é uma das coisas que tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhado. Passar esse pente fino, como se diz. Encontrar meios de organizar o sistema e organizar para que a Previdência, ela é uma garantia de seguro, mas se ela continuar assim por mais tempo, as pessoas que estão contribuindo, dos mais jovens que estão contribuindo, que vão precisar depois, pode chegar a ter um colapso. A população precisava ter essa consciência. Eu até falo, Alcides, por isso que eu enfatizei aqui, lhe parabenizei pela iniciativa de criar isso, porque eu acho que o governo ele deveria ter, na grade nacional de televisão, ele deveria ter programas educacionais como esse, para explicar para as pessoas o que é uma aposentadoria, o que é um BPC, o que é uma pensão por morte, o que é o auxílio reclusão, o que é o salário maternidade, para que as pessoas tivessem consciência dos seus direitos e também dos seus deveres. Isso, olha, também outra coisa que tem que estar relacionada. Às vezes a gente fala muito em direito, mas cada direito tem um dever. Claro, você vê que, por exemplo, sempre eu falo aqui, eu sempre faço a correlação. E eu deixo isso bem claro, eu vou bem enfático nesses pontos, por quê? Porque a gente fica triste quando a gente vê alguém que tem um direito, um benefício, mas que por desleixo não comprovou a qualidade de segurado. Né? E aí você olha para a realidade, quando você chega no juiz para fazer uma audiência, você nota que aquela pessoa é um agricultor e tudo, e o juiz também sabe que ele é. Mas o juiz fica também amarrado à lei. A lei diz que cumprir a lei, né? A lei diz que você tem que ter um indício de prova material. Porque a lei, ela trabalha, a justiça trabalha com base na lei e nos autos, em provas concretas. O juiz ele não pode ser adstrito da lei. Ele não pode ser aquém da lei. Ele tem que estar adstrito à lei, melhor dizendo, né? Ele tem que estar de acordo, ele tem que agir de acordo com as diretrizes da lei. Jamais ele vai dar uma decisão que a lei fala o contrário. Claro que essa decisão não vai se sustentar, né? Não adianta, o juiz não trabalha pela emoção. Uma vez teve um processo Alcides, da gente, que quando eu olhei a sentença, o pessoal trabalhava comigo, eita, deu certo, não foi? Eu disse, vai dar errado. Por quê? Porque a sentença não está legal. O tribunal vai desfazer essa sentença. Porque era numa comarca comum, não era na vara especializada, e o juiz tinha dado uma sentença que era claramente contra a lei. Então, eu nem senti expectativa, porque quando eu peguei a sentença, eu sabia que o tribunal Tinha fundamentação. Ia refazer aquela sentença. Porque no tribunal, sim, ia cair numa comarca, num juiz especializado, né? Porque toda é questão de especialidade, né? Não adianta o previdenciarista querer entender direito penal e vice-versa. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu lugar. E aí o que é que acontece? Eu sabia que quando caísse em um magistrado especializado na área, ele ia refazer aquela sentença. Então não adianta o juiz querer agir fora da lei. Não vai fazer. Na verdade, ele vai atender os requisitos da lei. Ele tem que fazer isso. Em regra, né? A priori, eu acredito que é assim. Pois é importante ter informação. E aí eu queria ver também assim, você sugere, acredita, que medidas precisam ser tomadas para poder mudar os rumos que a gente está vendo da Previdência, para que as pessoas não tenham dificuldade de ter acesso aos seus direitos futuramente. Conhecimento. O governo deveria investir em conhecimento. Infelizmente é difícil a gente pensar que isso vai acontecer. Mas só existe uma forma de você melhorar um povo. É com conhecimento. Porque se as pessoas tivessem um conhecimento, as pessoas elas se preparavam melhor. Contribuir com a Previdência não é dar dinheiro para o governo. Contribuir com a Previdência é você preparar o seu futuro. Olha, veja, se você
tivesse aqui para ver o sofrimento que a sua família ia passar no dia que você faleceu e não deixar uma pensão. Pois é, você está todo tempo Né? naquela ansiedade, naquela preocupação maior, porque... Ou seja, você precisa pensar, e quando eu partir? Amparos, E quando eu partir, e o partir não precisa ser daqui a muitos anos. Quem sabe? define o dia de amanhã? Né? Então, assim, pensar nisso, nós até contei a história de um colega, né, que tinha uma renda bem alta e quando faleceu, a sua família ficou com um salário mínimo, né? Mas por quê? Porque não tinha contribuição, né? Não tinha contribuição compatível com o que ele recebia. E isso é preocupante, né? Preocupante as pessoas terem essa conscientização, né, do quanto é valioso pagar a previdência, né, para que tudo funcione. O Estado ele tem uma função muito forte, né, na vida das pessoas, que é amparar. Você vê uma pessoa que está doente, né, não pode mais trabalhar, você acha que o empresário ele vai manter alguém com um salário por um ano, por 5, por 10, por 15, por 20 sem dar anos, resultado? sem ele estar trabalhando mais? Tem nem perigo. Quem é que ampara? O Estado. Através de quê? Através do Serviço Social. Instituto, nunca esqueçam disso. Instituto Nacional do Seguro, esse Szinho aqui de seguro é importante. Que em seguida que vem o social, mas ele é fundamental, os dois, né? Ele tem que arrecadar através do S do seguro, para também ajudar no S do social. É importante a gente ter em mente que o INSS ele tem que ser trabalhado assim. E aí uma das soluções, eu já disse inclusive aqui, era o governo propagar mais. Usar os canais de televisão, que são sessões. As redes de televisão, elas têm sessão de direito. Né? A mídia, a Constituição diz que são serviços da União. Quem determina, quem cuida dessa parte da comunicação é o governo. O governo tem poder sobre isso. Mas é o que acontece? As TVs abertas. A gente vê, vou comentar aqui rapidamente, a gente vê, por exemplo, o governo patrocinar através da Petrobras ou através da Caixa Econômica, patrocinar os times de futebol. Milhões e milhões e milhões e milhões. É importante? É. Mas por que ao invés de patrocinar só o futebol, não patrocina um programa sobre previdência social? Um programa informativo? Pois é, que vai ter uma utilidade assim geral, né? O entretenimento é importante, manter o entretenimento é importante, as pessoas precisam se sentir felizes porque tem aquela pessoa, isso é importante na vida das pessoas. Tem aquele flamenguista, aquele São Paulino, aquele palmeirense, um corintiano, que no dia que o time ganha, no outro dia vai trabalhar muito mais feliz. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas o que é que acontece? Precisa também cuidar dessa parte social. Tem coisa de utilidade, né? É mais útil, é mais importante nesse sentido do que o entretenimento, mas não desmerecendo o valor disso. Agora, eu até vejo assim, por exemplo, não sei, de repente seria interessante ter algum programa que fosse criado, algum outro fundo que pudesse garantir um recurso a mais na Previdência para salvá-la nesse sentido, porque se a Previdência é mantida pelos segurados, então vai ficar sobrecarregada quando ela passa também a fazer essa parte social. Existe de garantir para quem não é segurado. Existem umas propostas, Alcide, que são o chamado valor sobre os impostos, principalmente imposto do pecado, né? Que eles chamam sempre imposto do pecado. Que o que é? Você embutir um imposto maior em alguns produtos, por exemplo, como bebidas alcoólicas, cigarros, jogos, né? Jogos de azar, e também produtos que poluem muito o meio ambiente, por exemplo, já tentaram criar isso através do petróleo, né? Então, embutir um valor no imposto que é pago para esses produtos que eu falei aqui, e embutir um valor desse aí referente à Previdência Social. A exemplo disso acontece com a Mega Sena, a capitalização oficial do governo, que é o sistema da Caixa, o sistema de capitalização da Caixa, o sistema das loterias da Caixa. Nos sistemas de loteria da Caixa, um pequeno valor, que é aquele valor que você compra a Mega Sena, se você for olhar, ele tem um valor X, do valor X é fracionado para dar várias coisas. O esporte, a saúde, a educação, previdência social,
E então seria naqueles moldes. Por exemplo, você criar um imposto em cima do álcool, em cima da bebida alcoólica, você criar uma parte de imposto, que aquele imposto fosse destinado à Previdência. É isso que eu vejo. Se a Previdência está tendo essa parte social, que faz parte, né? Porque é social. Isso até que tenta-se. Já tentaram várias vezes fazer isso. Só que quando você tenta fazer isso, a gente cai num sistema que a gente está vendo agora no governo, acontecer agora ultimamente, na reforma da reforma tributária, que são os lobbies. Os lobbies empresariais no Brasil, que é quem tem a maioria dos seus deputados lá, né? Uhum. Então, por exemplo, como é que você justifica... Esse aqui banca tem que... Como que se justifica você tirar o imposto? Teve esses dias recentes. Você tirar o imposto, reduzir a alíquota de imposto sobre o Viagra, ter um bônus e não ter um bônus na carne. Pois é. O Viagra é para alguns, né? A carne é para todos. Entendeu? Então, isso aqui, mas isso é lobby. Isso é lobby. Porque, e às vezes, não é também do interesse, aí falando especificamente desse caso, do produtor ter uma isenção de imposto na carne. Na verdade, ele quer vender mais caro. Ele quer fazer mais capital. Então, para ele, se o governo tirar o imposto, ele vai ter que vender mais barato. E às vezes ele não quer vender mais barato. Vai manter sempre. Vai aumentar só o lucro dele. Né? Então, tem tanta coisa que acontece, né? No Congresso, com certeza, a gente tem várias ideias diferentes. Poucas prosperam. Você vê que a reforma da Previdência, a reforma tributária, ela tem 30 anos que tramita no Congresso. E tem hora que a gente acha que ela vai, tem hora que dá um passo para frente, dá um para trás, dois para frente, um para trás, um para frente, dois para trás. Aí ninguém sabe se vai. Tem hora que a gente acha que vai, mas depois regride um pouco. E quando terminar, ninguém sabe exatamente. E quando terminar, a gente não sabe exatamente que reforma vai passar. Uhum. Porque não só fazer uma reforma, é fazer a reforma. Né? Isso. Não basta que você mude a Previdência. Por exemplo, mas a reforma da Previdência precisa... O governo até recentemente agora colocou, né? Que o Haddad soltou uma entrevista, olha... De repente, daqui a pouco, a gente vai ter que fazer outra reforma da Previdência. Vai fazer? Não vai. Agora não vai. Vai fazer quando? Talvez de 2030. Talvez em 2030, por aí, se faça uma nova reforma da Previdência. Mas já estão falando em nova reforma da Previdência, por quê? Porque vai ter que... A conta não está fechando. Não está fechando. E o déficit vai só aumentando cada vez mais. E aí o governo começa a falar sobre isso. Encontrar meios para poder... equilibrar a balança. Aí o governo começa a falar sobre isso, até para poder já ir colocando aquilo como algo que pode acontecer e as pessoas já vai assimilando isso, né? Porque, por exemplo, a última reforma da Previdência tinha acontecido em 2098, melhor dizendo, em 98. E aí depois aconteceu uma mini reforma em 2015 e houve a grande reforma em 2019, que aí essa mudou muito a vida das pessoas. Mudou muito. Pessoas que iam se aposentar em 3 anos, tiveram que trabalhar mais 6. Iam se aposentar em 5, tiveram que trabalhar mais 10. Né? E pessoas que iam se aposentar com um salário bem melhor, se aposentaram com um valor bem menor. Então, a reforma da Previdência de 2019, realmente, ela diminuiu muito a renda dos brasileiros. Isso é preocupante. Quando você me perguntar, né? Eu devo me preocupar com a Previdência, com o futuro da Previdência Social? Claro. Bom, né? Eu já estou preocupado. É ela quem vai lá na frente. Por isso que eu já estou dando sugestões aqui, assim, que não vai mudar nada, que é minha sugestão aqui, mas é preciso se pensar em algo urgente e que seja feito, posto em prática, para salvar a Previdência, para que os segurados não tenham problemas lá na frente. Alcides, nós também não podemos deixar de falar sobre a questão da modernização da Previdência. Como que vem sendo feito, porque para muitas pessoas está muito diferente, não está? Antes, o que acontecia? Você ia na Previdência, um agricultor, principalmente falando aqui para o pessoal, grande parte da nossa população, da nossa região, se não o próprio agricultor, mas familiares de agricultores. O que acontecia? Quando você queria dar entrada num benefício previdenciário, você fazia um agendamento, muitas vezes ia na própria agência, fazia o agendamento, ou se ligasse no 135, ou se fizesse o agendamento pela internet, mas você ia para um atendimento presencial.
na agência do INSS. Hoje não existe essa modalidade mais. Hoje a modalidade é virtual. Agora, muitas pessoas pensam que isso mudou com a pandemia. Mas não, a pandemia acelerou. A mudança dos processos eletrônicos é de uma lei de 2015. Quem criou o sistema de virtualização dos processos do serviço público foi a presidente Dilma Rousseff. Olha aí. Né? A Dilma Rousseff editou uma lei que diz que todos os órgãos da administração pública tinham 2 anos, ou seja, até 2017, para informatizar todos os seus atendimentos. Então, esses requerimentos, essas documentações que a gente faz de forma virtual na Receita Federal, no INSS, na Cefaz, enfim, isso já vem desde 2015. Não é algo que foi criado na pandemia. Intensificado. Claro que a pandemia ela acelerou muita coisa, né? Existe também a questão da virtualização dos processos judiciais, que também vem dessa parte, desde essa época da virtualização, mas que também acelerou. E hoje você já tem as audiências em casa. Por exemplo, para fazer uma audiência previdenciária de um agricultor, ele não precisa sair de casa. O juiz está lá em Fortaleza, ou está lá em Brasília, ou está lá no exterior, onde ele quer que esteja. E o agricultor também está em qualquer lugar que ele quer estar. E dali, através de um celular, você faz a audiência. Hoje em dia todo mundo tem. Todo mundo tem um smartphone na mão, né? Se não tem, o filho tem. Uma internet, pronto. Uma internet. E aí você faz a sua audiência e a partir dali você consegue resolver os seus problemas. Isso é bom, né? A gente consegue encurtar os caminhos, né? A gente que atua em Iguatu, por exemplo, a gente saía muito de Iguatu para fazer audiências em Tauá. Porque a nossa região onde a gente atende, de Mombaça, Catarina, Pedra Branca, a gente faz audiências em Tauá. A jurisdição, a competência é em Tauá. A jurisdição daqui, Jucás, Cariús, Saboeiro, é Iguatu. A jurisdição de Antonina, por exemplo, já é Juazeiro. Então a gente tinha que estar nessas estradas. Tinha dia que eu estava para Tauá, tinha dia que eu estava para Juazeiro, tinha dia que eu estava fazendo Iguatu, tinha dia que ia para Limoeiro fazer audiências. E muitas vezes, como já chegamos, tem que fazer, fretar Topix para levar a população. Porque tinha que ser presencial. Porque tinha que ser presencial. E aí você tem que levar o autor mais as testemunhas. Você tem isso. Então, a gente que atua para sindicato rural, né? A gente chegava a fazer 20 audiências numa manhã. Então, 20 audiências, 20 clientes, cada um com suas testemunhas, 1 ou 2 testemunhas, né? Então, era 2, 3 topics para levar as pessoas até o fórum para fazer a audiência. Com a virtualização dos processos, a gente consegue fazer tudo isso de onde você estiver. O advogado pode estar sozinho no escritório dele, cada cliente está na sua casa, que faz. Fica a critério do advogado trazer o cliente até seu escritório ou ir até a casa do cliente, né? Fica a critério. Então, isso mudou muito. Muito importante. Realmente, aqui, esse nosso debate, a gente poderia esticar aqui, era dias e dias, porque não falta assunto. Assunto previdenciário. Mas, como a gente já esticou no tempo aqui, né, eu acredito, eu espero que as pessoas possam pegar algumas informações importantes dessa nossa conversa, que também possam despertar desde já, né, para já ir se preocupando, já ir se organizando. Algumas pessoas que já estão até mais próximas de se aposentar, já procurar, né, se informar, procurar um advogado previdenciarista, né, procurar alguém que possa, que tenha ser especializado para dar toda a informação, toda a orientação, para que a pessoa tenha a garantia desses seus direitos. E assim, aqui no AD Debates, a gente pede para você fazer aqui suas considerações. Alcides, só agradecer, né? Dizer que realmente o tema é inesgotável, na verdade. Né? Uma coisa vai puxando o outro. É inesgotável, mas foi muito bom estar aqui com você, né? Agradeço demais pela oportunidade de trazer algumas coisas, alguns pontos de vista, né, para a população. Você tem toda a razão quando diz que cada um tem que buscar. Então, se você ficou com dúvida, procura um advogado. Nós temos hoje no Iguatu, que é a subseção de Iguatu, na verdade, quando eu falo Iguatu, é a subseção do Iguatu. Nós temos mais de 600 advogados.
a nossa região, né? Então, só na minha comissão de direito previdenciário, na qual estou como presidente, nós temos cerca de 300 advogados atuando na área previdenciária, né? Então, as pessoas têm acesso aos advogados, nós temos bons advogados aqui em Jucás, bons advogados de Saboeiro, inclusive, pessoas que trabalham na área previdenciária, né? Como já disse aqui na região do São Pedro, Iguatu nem se fala, né? Tem muitos, né? Por conta das faculdades que tem lá. Então nós temos muitos advogados e com certeza a gente não fala também só para a nossa região, nós falamos aqui para o mundo inteiro, né? Então isso é muito importante, as pessoas procurarem os seus direitos previdenciários, procurar sempre na dúvida. O advogado é fácil de você tirar dúvida com ele, porque o advogado gosta de conversar. Então é fácil de você tirar dúvida, saber se você vai até o escritório do advogado, pede para falar com ele, faz sua pergunta e com certeza você vai sair de lá com a informação sobre como é o seu benefício, se será possível, né, qual é a sua situação, né, se realmente você vai ter aquele benefício. Então, é só agradecer, tá bom? Muito obrigado pela parceria de sempre. Informação é tudo. A D Debates aqui com o doutor Roberto Lopes, advogado previdenciarista, que está aqui com a gente, passou, né, todo esse momento aqui com muitas informações importantes, vocês podem aproveitar e, nas dúvidas daquilo que a gente não pôde esclarecer profundamente, é procurar, né, um advogado. Pode seguir aí a gente nas redes sociais, né? Você que quer mais informações sobre benefícios previdenciários, você pode seguir Roberto Lopes, advogado, e Roberto Lopes e advogados associados, né? Você pode seguir aí nas redes sociais, que com certeza você vai encontrar a gente lá, tirar sua dúvida, mandar sua mensagem, e a gente com certeza terá um grande prazer em responder, né? Para poder colaborar aí com um pouco de conhecimento para vocês, com certeza. Muito bem, valeu.